Olá, meu nome é Ney Herman, muito obrigado por permitir que eu entre em sua casa neste momento. Está começando mais uma edição do programa Opinião aqui na TV Vila Velha, cada vez mais a TV que a nossa gente vê. Hoje nós vamos falar sobre psicopatias e redes sociais. Comigo no estúdio da TV Vila Velha está o psicanalista Daniel Francis. Obrigado pela sua presença hoje aqui. Grato, Ney, por mais um convite. Fico muito feliz de estar aqui hoje. Nós voltamos em instantes. Por favor, fique com a gente. Programa Opinião. Apoio Supermercados Tozeto, bem mais que um supermercado. Box 101, o mundo virtual ao seu alcance. E Iniciativa Cartuchos. Tudo é informática, mas tudo mesmo. Simão Pneus, o melhor do ramo na cidade. Olá, estamos de volta com o programa Opinião. Este é o segundo bloco. O tema de hoje, psicopatias e redes sociais. Comigo no estúdio da TV Vila Velha está o psicanalista Daniel Francis. Nós fizemos um programa alguns meses atrás falando de psicopatas. Aliás, eu acho que foi em 2017, então já faz um bom tempo. E algumas pessoas ficaram surpresas com aquele programa em particular, porque perceberam que estavam rodeadas de psicopatas em potencial. E cá entre nós, não há como negar que realmente isso é talvez, lamentavelmente, mais comum do que se imagina, né? Mas, para que a gente possa falar de psicopatias e redes sociais, eu preciso primeiro passar pelas definições, caso o senhor não se incomode. Não, lógico. Começando pela definição de psicopatia. Certo. A gente tem que colocar sempre dois parâmetros. Um seria o que a gente chama de distúrbio de comportamento e distúrbio de personalidade, né? O que é o distúrbio de comportamento? É uma pessoa que, as próprias palavras meio que se encaixam. Eu tenho um comportamento e, de repente, no momento, eu fujo do meu comportamento, que seria um esquizofrênico, um paranoico, casos assim. No distúrbio de personalidade, é como se você imaginasse que existe um padrão das pessoas terem certas personalidades. Ser ético, ser justo, ser humano, etc. Qualquer pessoa que, vamos dizer assim, saia desse parâmetro dito normal, ele vai ser considerado já um psicopata. Então, como você mesmo começou, a gente hoje tem quase certeza absoluta que nós estamos cercados exatamente por pessoas psicopatas. Não existe como a gente imaginar que dê para diagnosticá-las. Dizer assim, porque aí eu entro muito naquela sempre brincadeira de que não adianta a gente comprar a revistinha na banca e achar que se fazer o teste, você vai se encontrar em qualquer teste que aparecer, né? Vai dizer assim, vamos fazer teste para ver se você está com depressão. Você vai ver lá se tem 10 sintomas que é da depressão. Só que, na verdade, também são os 10 sintomas da tristeza. E estar triste é uma coisa, estar deprimido é outra. Estar com uma personalidade um pouco abalada é uma coisa, ser um psicopata é outra. Então, a psicopatia, ela é uma desestruturação do caráter da pessoa e que ela, pelo que se entende, não que seja genético, ela tem esse caráter desde o nascimento. E que ela dá sinais que, se ela tivesse o tempo inteiro cercado, vamos dizer assim, por um grupo de pessoas que sejam psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, você perceberia esses caráteres. Bem, essa fuga do que é considerado normal acaba gerando personagens de filme de terror. Sim. Gente que não consegue compreender o que é o bem e o que é o mal. Que tem uma acepção de vida em sociedade que é, no mínimo, confusa, para ser gentil. E essas pessoas se tornam cada vez mais visíveis, por isso a temática de hoje, nas redes sociais. Humberto Eco, um pouco antes de morrer, disse em entrevista a uma jornalista brasileira, se eu não me engano, Ilse Scamparini, que o Facebook, em particular o Facebook, deu voz aos idiotas. Exato. Eu acho que ele foi um pouco rígido, ácido talvez, mas isso genérico, é próprio, né? Isso é próprio de Humberto Eco. Né? E ele, com toda a bagagem cultural que tinha lá o direito de ser crítico em relação àquilo que cercava a realidade dele também, naquele momento. Eu não posso discordar dele, né? Porque todos nós somos idiotas em algum momento do dia, eu não vou nem falar de nossas vidas, mas em todos os dias nós temos uns minutos de disfunção. Exato. E, com base nisso, podemos dizer que essas idiotices às vezes vêm à tona. Antigamente, sem as redes sociais, elas ficavam escondidinhas, né? E há
então, aquela saudade de um tempo onde todo mundo parecia inteligente. Não é bem isso, é que as pessoas estavam caladas, né? Não que as pessoas sejam burras. Não havia canais de expressão. Exato. O problema é como nós usamos esses canais de expressão. Só que esses canais de expressão, ao mesmo tempo, estão revelando determinadas personalidades. Sim. E eu fiz essa ponderação, digamos assim, recapitulei inclusive uma fala de Humberto Eco, para chegar à seguinte pergunta. As redes sociais estão apenas revelando os psicopatas existentes ou estamos entrando em conflito com momentos de tensão de pessoas que usam as redes sociais para aliviar a tensão? Consegue entender a pergunta que formulei? Uhum. Eu diria que os dois. Eu acho que a partir do momento em que, vamos colocar bem por onde você trabalhou, Ney, eu me via cercado apenas no meu próprio ambiente, num espaço, digamos assim, de poder e de penetração que não era tão amplo, a minha, vamos dizer assim, psicopatia ou os meus problemas, a minha forma de agir, o meu narcisismo, o meu egocentrismo, minha arrogância, ela não conseguiria se expandir tanto. A partir do instante que essas portas se abrem e o vento bate, toda essa estruturação do que eu posso, ela se generaliza. E aí, logicamente, vão acontecer que as pessoas, por um lado, acabam expressando a sua psicopatia e, por outro lado, que eu acho que esse é o ponto interessante, elas encontram adeptos. Elas encontram seguidores. Por isso você vai ver as comunidades nascendo, grupos cada vez mais fortes. O que o Humberto Eco diz, lógico, é genérico demais dizer que o Facebook deu voz aos imbecis, porque daí parece que todos que estão lá, assim. Só que é uma superficialização da tecnologia, uma superficialização de toda a possibilidade que nós temos de usar os meios de comunicação, de usar os canais de expressão como uma forma de fomentar exatamente a nossa intelectualidade, a nossa diversidade, a nossa pluralidade. E eles se transformam exatamente em canais de homofobia, de racismo, de xenofobia. E aí realmente você começa a perceber que dentro desses canais existem pessoas que os transcendem. Então, lá ele olha e diz, não, nesse espaço eu posso demonstrar exatamente aquilo que eu acho, o que eu não posso dizer no meu emprego, o que eu não posso fazer. Eu já vi várias pessoas perderem empregos por causa de redes sociais. Os Estados Unidos, essa semana, determinaram, na ambivalência de poderes completamente opostos, o governo brasileiro, a partir de ontem, se eu não me engano, determinou que que o americano não precisa de visto mais para entrar no Brasil. Da mesma forma, a partir dessa semana, qualquer brasileiro que vá aos Estados Unidos, além de todo aquele quase interrogatório que existe, as redes sociais serão acessadas. Então, lógico, você diz assim, mas por quê? Porque ali eu estou me expressando. Então, de repente, eu posso estar me expressando dentro de uma qualidade de vida que o americano diga, não é a pessoa que eu quero dentro do meu país. Eu não quero uma pessoa que tem esse grau de maldade, esse grau de racismo, esse grau de digamos assim, de ódio latente. E o que nós vemos hoje é exatamente isso. Ou talvez pelo fato de Donald Trump ser o presidente neste momento, exatamente seja esse o tipo de imigrante ou de turista que eles queiram nos Estados Unidos. Vá saber, né? Um cineasta espanhol radicado nos Estados Unidos disse que Donald Trump despertou o pior que existe no mundo. Para o povo americano e para a economia americana ele foi excelente. Sim. Ponto final, não se discute isso. Muitas das teses estavam corretas e palmas para ele. Mas é óbvio que em outras teses ele estava completamente equivocado e o problema é que isso ganhou eco ao redor do mundo. O nazismo, que muitas pessoas julgavam ter morrido, e realmente, na forma que nós o conhecemos na história, nos livros de história, através de Adolf Hitler, ele morreu, as suas repercussões, os seus ecos, as suas interpretações regionais, elas não morreram, elas estão aí para quem quiser ver. A extrema-direita é isso. A extrema-direita detesta assumir o nazismo como uma obra sua. Por isso que ela joga para a esquerda. Exato. E com uma cara de pau absurda, né? É como um torcedor do Flamengo andar no meio da torcida do Vasco com a camisa do Flamengo e achar que é vascaíno. É normal. É completamente, mas enfim, essa já é uma outra história. Voltando para a questão da extrema-direita, e no caso do nazismo, estou usando apenas um exemplo de psicopatia em rede social.
Eleitores do Bolsonaro, não Jair Bolsonaro, eleitores de Bolsonaro chegaram a questionar a existência do Holocausto Sim. durante a campanha presidencial. Bolsonaro nunca se meteu nesse assunto, nunca contestou a existência do Holocausto, muito pelo contrário, né? E ele acha que o nazismo também era de esquerda. Mas essa já é uma outra história. Né? Agora, no caso do Holocausto, ele jamais contestou a existência do Holocausto. Agora, eleitores dele, obviamente, neonazistas, né? Esses neonazistas, não tem como dizer de outra forma, esses neonazistas, porque ele tem o apoio do neonazismo. Ele refuta, ele não quer, mas tem. E o neonazismo brasileiro diz que o Holocausto não aconteceu, assim como todos os neonazistas ao redor do mundo dizem que o Holocausto não aconteceu. Então são 6 milhões de lápides vazias que nós temos na Europa. Não fake houve news. Exato. O Holocausto foi um fake news. Esse tipo de coisa que me preocupa e que eu gostaria de tentar entender, que o senhor ajudasse o público a entender. Como é que esse tipo de gente ganha adepto? Né? É por isso que eu me preocupo e por isso que a gente está trazendo essa temática para cá. Como que esse tipo de doença se alastra? Isso não pode ser saudável, isso tem que ser uma doença. Tem vários pontos do que você comentou que seriam interessantes da gente ressaltar. Vamos pegar exatamente o nazismo, o grande chefe da propaganda nazista, que é quase que um pai para a nova dinâmica da publicidade, é Joseph Goebbels. E o Goebbels dizia claramente a frase: fale 1000 vezes uma mentira que ela vai virar uma verdade. Então esse insistir, né, por isso tantas pessoas acreditam hoje na Terra plana. Até essa semana eu achei muito curioso a ideia, né, de duas plataformas, quer dizer assim, como seria possível o ataque a Pearl Harbor se a Terra fosse plana? Porque os japoneses teriam que dar de volta ao planeta, né, inteiro, né, não teria a possibilidade daquele eixo e não haveria nem possibilidade de um avião conseguir fazer aquilo. Então não existiria Pearl Harbor. E da mesma maneira que muita gente diz, espero que seja plana, porque daí eu posso ir até a pontinha dela e me jogar para fugir desse mundo que nós estamos vivendo hoje. Quando a gente olha esse processo das ideias, né, por que o nazismo não desaparece? Porque ele não era Hitler. Por que o nazismo renasce a cada momento? Porque ele é uma ideia. E as ideias, elas não morrem, elas são refomentadas. O Estado Islâmico está em decadência. Não está. Ele pode ter momentos em que ele murche, mas ele vai reaparecer, porque ele é uma concepção. E a partir do momento que reapareça alguma figura, em qualquer momento da história, que é um pouco do que aconteceu com o Bolsonaro, que as pessoas se viram, vamos dizer assim, colocadas na empatia de vê-lo como o líder, o mito que sempre foi colocado, essas pessoas disseram, então agora eu tenho voz. Então agora meu nazismo pode voltar à tona. Pois é, deixando bem claro, Bolsonaro não é nazista e não quer nada com o nazismo. É o fato de que exatamente ali ela diz, bom, então peraí, esse cara tem uma posição X, então de repente eu posso ter transversências dentro dessa visão que eu possa expressar o meu nazismo, o meu racismo, minha homofobia e uma série de coisas. Porque se ele é uma coisa, ele também é outra. Essa indagação sempre vai estar fomentada. Se ele é contra o amarelo, eu vou ser, então é porque ele gosta do azul, sabe? Então esse jogo acaba dando canais de vazão. E aí começam a surgir exatamente essas ideias, vamos dizer assim, antiéticas, impossíveis de serem imaginadas num mundo contextualizado por tantos livros de história. E uma coisa curiosa que você colocou, Ney, sobre a razão do nazismo como um processo psicopático, é quando você pega Adorno, Horkheim, Walter Benjamin e principalmente uma mulher chamada Hannah Arendt. Quando ela vai, na época da criação da Escola de Frankfurt, e futuramente depois do Holocausto, falar num termo que eu acho que hoje ele é peculiarmente comum, a banalização do mal. Hoje nós vivemos uma sociedade que, se você postar um vídeo, eu vou pegar um exemplo bem clássico do momento atual. Nós temos centenas de mensagens sobre o suposto estupro do Neymar, com aquela modelo Nájila. Nós não temos absolutamente nada sobre a morte daquele garoto chamado Juan, feita pelas duas mães, o casal de homossexuais que viviam com ele. A atrocidade que se cometeu com essa criança, são duas psicopatas, com certeza absoluta, ela não vai ter espaço na rede social, porque a rede social se fecha. Ela se fecha com medo. Porque ela sabe que se ela abrir o canal para a vazão disso, ela está abrindo o canal para que outras pessoas comecem a pensar, é possível, eu também posso ser. Nós temos um caso que para mim é um dos casos mais marcantes de psicopatia social nas redes sociais. Foi acho que uns 5 anos atrás, um cara, um psicopata, lógico, colocou um anúncio na internet dizendo assim, procuro homem
para abate. Então ele deixava claro, ele queria encontrar um cara que tivesse um corpo, uma massa física boa, para ele devorar. Canibalismo. E apareceram dezenas de pessoas. E uma foi. E elas foi devorada. Quer dizer, então nós temos que entender que o psicopata, ele age num espaço onde ele vai encontrar também seu adepto. Quer dizer, esse provável homem que foi devorado desejava o suicídio. Não tinha coragem plena de realizá-lo sozinho. Então ele precisou exatamente daquele elemento. Então você acaba criando conjuntos que se formam e acabam exatamente estruturando uma demência coletiva, uma psicose coletiva. As pessoas passam a acreditar piamente. Como hoje é difícil você colocar para uma pessoa que o nazismo é de direita. Que ela vai bater na tecla, mas eu vejo todo mundo falando que é de esquerda, eu vejo isso. Porque as pessoas não se preocupam em formar a sua opinião. É o grande problema do Facebook e de outras redes sociais. Eu compartilho e depois de compartilhar eu vou olhar a fonte. Né? E o sentido seria inverso, é o sentido da reflexão, é o sentido da filosofia, é o sentido de você olhar e dizer até que ponto isso vale a pena. Até que momento eu devo compartilhar alguma coisa que, na verdade, não está literalmente ligada a mim, mas eu sei que se eu colocar nas redes sociais, os likes que eu vou ter são múltiplos. Opa! E aí você vê os psicopatas das redes que postam seu almoço, seu jantar, suas festas, seus carros, tudo. É uma necessidade quase que egocêntrica de o tempo inteiro estar sendo visto. Isso me preocupa. Algumas manias são extremamente cruéis, né? Modas, por exemplo, os milionários agora no Brasil começaram a tirar selfies com mendigos. Uhum. Eu não sei se isso vem acontecendo em outros países também dentro dessa camada social. Por quê? Né? Aquela pessoa se encontra numa situação tão frágil socialmente, ela não está ali porque ela quer. Né? Por que alguém tão afortunado, né, deseja isso? Qual a razão? Só pode ser uma psicopatia. Compartilhada ainda, o que é mais triste. Sim. Como eu disse, é a necessidade que essas pessoas têm de estarem aparecendo. E o que ocorre? É curioso imaginar exatamente isso. Uma pessoa de um alto nível financeiro, digamos assim, intelectual não seria, mas de alto nível financeiro, vai bater uma foto com um mendigo que está dormindo na rua passando frio. Por que eu vou fazer isso? Porque determinadas outras circunstâncias onde eu estaria batendo foto já se banalizaram tanto, existem tantos fazendo aquilo, que eu vou ser mais um. Mas bater foto com o mendigo agora é novidade. É a hora da vez. É a bola da vez, então eu vou fazer. E daqui a pouco isso daí vai desaparecer e vai aparecer uma outra coisa. Como apareceu, eu acho interessantíssimo determinados aspectos disso. Por exemplo, em países, vamos dizer assim, mais evoluídos, mais civilizados, você não existe nenhuma permissão para que você bata fotos, selfies, imagens de um carro que acabou de se acidentar e tem 3 pessoas mortas dentro. Essas pessoas são punidas. Tem um vídeo muito interessante correndo no Facebook, que é exatamente um policial que vê, ele diz, Ana, pode parar, agora você vai fazer uma coisa, larga o celular e eu vou lá, você vai comigo no carro, você vai ver os 3 mortos, não, mas eu não quero, eu só queria bater um selfie, porque eu preciso aparecer, eu preciso mostrar que eu estava no centro da ação que acontecia naquele momento da história da humanidade, onde todos vocês que estão me vendo não estavam, eu estava, eu vi, então eu faço parte da história, é o fomento de uma sociedade invisível. Os invisíveis economicamente, porque são ricos demais e não têm espaço, e os que já são invisíveis pela própria decadência que a própria sociedade os fez passar. Eu, ouvindo agora essa última parte, eu me lembro da minha condição de repórter diário. Quando eu ia para um acidente, eu jamais queria cobrir o acidente, eu gostaria que ele não tivesse acontecido. Sim. Eu ia ali por força de ofício. E eu detestava olhar os cadáveres ou os corpos, tanto que nós não filmávamos. Os telejornais, sendo veiculados em horários de refeição, você não poderia colocar as imagens mais pesadas no ar, Sim. de qualquer maneira. Então não adiantava fazê-las. Né? Infelizmente, algumas pessoas ligadas ao meio, às vezes bombeiros, às vezes policiais, faziam questão de nos mostrar, porque muitos colegas de imprensa gostavam dessas imagens, porque essas imagens geravam audiência, venda de jornais, enfim. Exato. Na época não existiam redes sociais ainda. E eu não gostava daquilo. Não gostava daquilo e, sinceramente,
estava ali apenas para registrar aquilo e levar a informação ao público, até como forma de conscientização sobre os perigos de desrespeitar as leis de trânsito, especificamente falando no caso de um acidente. Não existe glamour na profissão de jornalista, ao contrário do que as pessoas imaginam. Existe responsabilidade. O jornalista que entra na profissão buscando glamour não é um psicopata, é um completo idiota. Tanto que as matérias que hoje eu faço eventualmente para emissoras de TV, eu raramente apareço. Faço as entrevistas, faço os textos, mas eu não gravo o que se chama de passagem, que é quando o repórter aparece no vídeo. Não estou dizendo que isso seja errado, né? Mas é uma opção minha de uns tempos para cá. Eventualmente faço, se for tecnicamente falando necessário. E o que eu noto é um movimento contrário, como o senhor acaba de relatar, das pessoas. Elas querem aparecer. Elas necessitam. E é essa necessidade que me perturba. Porque essa necessidade é perturbadora. Ela intrinsecamente, ela vem, né, a gente fazendo a analogia, ela vem de uma pessoa perturbada. E ela é feita para perturbar. E no momento que ela se transforma num tsunami de perturbações, ela vai encontrar fiéis. Eu indicaria até para os nossos telespectadores, quem está nos vendo agora nesse instante, um filme, nós estamos falando de nazismo, que é o que fala Ele Está de Volta. Não sei se você assistiu, o livro é maravilhoso e o filme é mais maravilhoso ainda. Que é um momento, como se fosse hoje, nós aqui gravando e tudo mais, daqui a pouco entrasse Adolf Hitler. E eles concebem o quê? Se Hitler voltasse hoje, ele teria tantos adeptos quanto ele teve naquele período. Quer dizer, então, isso é uma posição da Escola de Frankfurt, né, que estuda essa massificação das expressões e criou a expressão indústria cultural, quando eles dizem assim, o nosso mundo é um mundo de progressos que está nos gerando uma regressão. E nós estamos vivendo exatamente isso. Nós temos aplicativos celulares cada vez mais impressionantes, né? Nós somos da era que ele nem existia ainda. Exato. E vivíamos muito bem. E hoje, quando nós estamos diante deles, nós vemos o tamanho da dimensão que eles podem atingir e a incapacidade da gente olhar apenas as mesmas coisas sempre. Twitter, Facebook, WhatsApp. Nós não procuramos evolução. A tecnologia, por que todo mundo fala que a tecnologia vai superar o homem? Porque, na verdade, o homem está morrendo em si, não devido à tecnologia, devido à sua falta de capacidade de se recriar como uma pessoa bondosa, humana e tudo mais. Esses dias, comentando em sala de aula, eu falei para os meus alunos, eu digo assim, o que é que nós vamos ver no cinema? Dezenas de centenas de filmes em que a Terra já acabou. Nós podemos olhar quase todos os filmes hoje que fazem sucesso são a Terra invadida por alienígena, a Terra invadida por zumbis, a Terra destruída, a vida fora da Terra e quem são as pessoas que vão nos impedir se um dia isso acontecer. Não somos nós, são super-heróis. Porque nós tiramos a possibilidade de nós humanos sermos capazes de fazer qualquer coisa pelo planeta. Então eu necessito do super-homem, eu necessito da Mulher Maravilha, eu preciso dessas novas, vamos dizer assim, imagens míticas de seres quase também tão sobrenaturais quanto a ideia do apocalipse ou do alienígena para poder existir. Então, nós estamos fugindo do preceito da realidade. Aí entra Bauman quando ele diz, é um mundo líquido. Ele se desfaz na nossa mão como areia, ele escorrega, ele vai se desfazendo, ele vai se modificando e aí entra a frase básica, né? Tudo que é sólido se desmancha no ar. Nós vamos chegar a um momento que nós vamos estar vazios de nós mesmos, totalmente vazios de nós mesmos. Sr. Daniel Francis, psicanalista, obrigado pela participação nesse bloco. Vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes. Programa Opinião. Apoio Supermercados Tozeto, bem mais que um supermercado. Box 101, o mundo virtual ao seu alcance. E Iniciativa Cartuchos. Tudo é informática, mas tudo mesmo. Simão Pneus, o melhor do ramo na cidade. Olá, estamos de volta com o programa Opinião. O tema de hoje, psicopatias e redes sociais. Comigo no estúdio está o psicanalista Daniel Francis. Daniel, no bloco anterior nós chegamos à conclusão então que normalmente as psicopatias acabam encontrando um eco nas redes sociais porque elas se baseiam em ideias e ideias não morrem. Exemplo do nazismo. E usamos o nazismo apenas como um exemplo.
Existem muitas psicopatias presentes nas redes sociais. E sim, o nazismo é uma psicopatia. Na Europa, existe uma espécie de resistência a tudo aquilo que é podre na internet e nas redes sociais. Então, as crianças não estão mais compartilhando, pelo menos elas são assim ensinadas nas escolas, e isso, obviamente, acaba afetando o ambiente doméstico, porque elas levam esse conhecimento para dentro de casa, e para os seus pais, por consequência. Não estão mais dividindo notícias que não tenham uma origem certa, de um veículo de comunicação sério, com profissionais gabaritados para apurar uma informação. Ao mesmo tempo que existe esse combate às fake news, também existe um combate a mensagens de ódio, sejam elas de esquerda ou de direita. Sim, a Europa é um caldeirão de ódio, isso é verdade. Sim. Mas muita gente consciente, por isso que existe a União Europeia, muita gente consciente quer que essas mensagens de ódio não tenham o devido, como eu posso dizer, apoio popular. Pessoas de um grau de crueldade absurda, como, por exemplo, Steve Bannon, que é um publicitário norte-americano, com ampla habilidade em manipulação de redes sociais, conseguiu ajudar na eleição de Donald Trump, né, e também conseguiu ajudar na eleição de Jair Bolsonaro. Não por isso ele é uma pessoa ruim, mas ao mentir para o povo inglês na campanha pela saída da União Europeia, aí ele cometeu uma atrocidade contra a Inglaterra e contra a União Europeia. A União Europeia, que impediu, sim, a União Europeia, uma terceira guerra mundial, porque combateu de maneira prática e efetiva esse caldeirão de ódio que é o nacionalismo extremo presente em alguns países da Europa, inclusive na Alemanha, mas também na França, na Itália, na Grécia, na Espanha, em Portugal e na própria Inglaterra. As mensagens de ódio também vêm sendo combatidas lá. Existe alguma janela no Brasil em relação a isso? Alguém que se levantou para combater essas mensagens de ódio, as fake news? Ou nós ainda estamos muito no princípio de qualquer iniciativa nesse sentido? Não, a gente está no princípio. Eu acho que o Brasil tem um caminhar extremamente longo para conseguir chegar realmente, não vou dizer assim, não gosto da nivelação, né, o nível europeu e tudo mais, mas chegar a encontrar, vamos dizer assim, a sua cara, a face realmente verdadeira da gente poder propagar aquilo que vale a pena e não aquilo que não vale a pena. É complicado nesse país chamado Brasil? É muito complicado. Nós estamos com programas de governo que querem tirar filosofia e sociologia das escolas. Nós estamos com programas de governo que querem retirar determinadas bases de subsídios econômicos, de mestrado, doutorado, de financiamentos e tudo mais. E isso vai criar uma cefalia. Isso vai criar um vácuo muito grande e tem aquela história de que nada se propaga no vácuo. Eu diria que tem uma coisa que se propaga no vácuo, que é a imbecilidade. Para mim, ela se propaga no vácuo, porque ela é tão impressionantemente vasta que ela é capaz de tomar o resto do universo inteiro. Então, nós estamos num momento extremamente delicado, porque se eu falar alguma coisa contrária ao que hoje é a dinâmica do pensamento social, eu serei punido. Mas é muito difícil que alguém que propague esse ódio nesse momento e falar alguma coisa seja punido. Então, coisas assim que são simples, que você comentou de Europa daqui. Uma pessoa pode fazer uma saudação nazista no Brasil. Numa Alemanha, se você fizer uma saudação nazista, são 3 anos de cadeia. Então, no momento em que não existem regras de conduta e o próprio governo respalda essa falta de regras, e quando você vê os erros do Ministério da Educação e tudo mais, a incógnita do que será o Enem esse ano e tudo, nós vemos claramente uma sociedade que ainda está perturbada. E aí esse grupo de pessoas que nós comentamos no bloco anterior, que nunca tiveram voz, elas passaram a se sentir as donas da sociedade. Elas se veem hoje exatamente como aquelas que vão dominar o mundo. E isso é extremamente perigoso. Porque nós estamos colocando grupos de pessoas que não têm qualificações alguma, em setores que são fundamentais para a nossa sociedade. E isso também é uma psicopatia. Quando a gente vê hoje o processo do Congresso brasileiro e fala de um político que é corrupto, ele é um psicopata. A partir do momento que você fugiu do princípio da ética e você está cometendo atrocidades da demagogia, você é um psicopata. A demagogia é a capacidade de eu fazer um discurso ignorante,
Tá? E que as pessoas que o ouçam se julguem superiores a mim no momento que ouvem e digam, então agora eu tenho o que me basear e melhorar. Esse é o princípio da demagogia. Da democracia, não. É um discurso extremamente eloquente, muito bem formulado, em que as pessoas ouvem, se posicionam e a seguem. Por quê? Porque vem ali a famosa luz do fim do túnel. Então, eu estava falando para você agora no intervalo, é uma coisa muito interessante. Nós vemos hoje uma quantidade gigantesca, o nível de desemprego nesse país está gigantesco, a informalidade de empregos está enorme, as pessoas estão desesperançosas. Então eu vejo que elas estão se agarrando, e isso é uma frase interessante, né? Como se fosse um barco, né, que está naufragando, e no momento de naufragar, vamos escapar. Esse é o grande problema. Nós todos, sabe a frase? Nós todos estamos no mesmo barco. Só que, lamentavelmente, se ele afundar, quem tem o bote salva-vida é o rico. Tem algumas coisas que me preocupam, no caso específico do Brasil, quando a gente fala de psicopatias. Idiotas tendo seguidores, sabe? Quando eu falo idiotas, não eu estou falando de incultos, não de homens incultos. São pessoas extremamente cultas. Mas que visivelmente não coordenam bem as ideias ou então veem fantasmas a todo tempo, o tempo todo. Como Olavo de Carvalho, por exemplo, que tem uma legião de seguidores dentro do governo federal, que é preocupante, porque ele é um mentecapto, isso é visível. Terraplanista que grava um vídeo falando da Terra plana com um globo atrás dele. Isso é impressionante. Tem um outro jovem muito inteligente chamado Flávio Morgenstern, que é um ultradireitista, né, e que foi cooptado por esse segmento. E o que me preocupa no discurso dele é a naturalidade da destruição do outro. Como se realmente fosse inconcebível viver num mundo com a esquerda. É incrível que as pessoas esquecem, no confronto entre direita e esquerda, o que a esquerda fez pela humanidade. Então, direitos trabalhistas básicos, todos eles são oriundos da esquerda. Os direitos da mulher, oriundos da esquerda. Das lutas da esquerda, não eram lutas da direita. A direita, na realidade, ela se tornou disciplinada e civilizada com a existência da esquerda. Lógico que a esquerda tem vários problemas. A esquerda até hoje acha que dinheiro dá em goiabeira. A Damares também. A Damares acredita em Jesus na goiabeira. Mas tudo bem, é uma adaptação, né, à flora brasileira. Né? Então eu respeito. Agora, no caso específico da esquerda, realmente a esquerda tem uma ausência de praticidade que é perturbadora. Isso não significa que os méritos da esquerda não existam ao longo da história, né? Principalmente defendendo os mais pobres. Então, dito isso, alguém que prega a destruição do outro não prega um ambiente democrático. Se diz liberal e democrata como integrante da direita, mas não é. A verdade é essa. E há quem diga que a verdadeira direita é liberal e democrata. E aí eu não contesto. Porque quando eu falo da verdadeira, eu não falo dos extremistas. Né? Sim. Mas o problema é que a gente vive tempos em que a extrema esquerda quer porque quer liberar um bandido da cadeia, de todas as formas possíveis e imagináveis, seja hackeando uma força-tarefa inteira, né? Ou seja, coagindo moralmente o Congresso Nacional. E, ao mesmo tempo, você vê a extrema-direita querendo liquidar essa fatia da sociedade também na marra. E, se fosse o caso, na bala. Isso me preocupa. Né? Só que, assim, à medida que esse governo vai andando, tá, apesar de alguns idiotas, no Ministério da Educação, por exemplo, o presidente, infelizmente, não foi feliz. 2 vezes. Exatamente. O segundo é melhor que o primeiro, mas o segundo deixou bem claro aquilo que eu já suspeitava e que eu mesmo tinha dito em alguns momentos em redes sociais. Eu vejo que o governo tem um compromisso com a iniciativa privada dos cursos superiores. Sim, total. Tá? E isso vai entrar, deixou bem claro. O ministro vai entrar, deixou bem claro. Né? Que é melhor não investir no ensino superior público para que o ensino superior privado cresça e assim o governo arrecade impostos. Não é esse o objetivo. Não. O objetivo é fazer com que as pessoas que apoiaram Jair Bolsonaro tenham seu devido quinhão de lucro. Né? Assim como aconteceu com os bancos, e justiça seja feita, com Fernando Henrique Cardoso, com Lula e com Dilma. Né, que deram aos bancos um dinheiro que eles jamais poderiam imaginar ganhar no Brasil. O próximo processo da privatização da Previdência é também uma demanda para os bancos. Então, na realidade, está todo mundo que geralmente patrocina campanhas políticas ganhando como sempre ganhou. Menos o povo.
mas menos o povo. Então, aí a gente vê uma discussão que é extremamente delicada. Mas focando no assunto que envolve psicopatias e redes sociais, tudo isso seria mais facilmente debatido na sociedade se nós não estivéssemos tentando provar absurdos, como, por exemplo, viu, a Terra não é plana, a Terra é redonda, filho. Uhum. Entende? Quando a gente gasta tempo e energia com uma discussão idiota como essa, a gente abre janelas para que os doidos escapem. E escapem pelas telas do celular de todo mundo. Invadam as casas de pessoas que são pegas desprevenidas. Nossa, é verdade, o nazismo é de esquerda. O exemplo absurdo do bloco anterior. O nazismo é de extrema direita. Por favor, capitalistas como Hugo Boss, como Ferdinand Porsche, jamais apoiariam um comunista, jamais apoiariam um socialista. Hitler não era socialista. Por favor, por favor. Então, dito isso, né, nós voltamos para a questão das psicopatias e presença dela nas redes sociais. É uma estratégia? Sim, sim. A partir do momento que é o que eu sinto que tem ocorrido nos últimos 10, 15 anos, essa polarização, ela não é mais uma polarização aberta ao diálogo, ela é uma polarização aberta ao extremismo. Então ela chegou a um determinado nível que não existe como esses grupos, direita, esquerda, terraplanistas ou não, sentarem-se a uma mesa em comum acordo para compartilhar, digamos assim, o pão. Não existe mais essa possibilidade. E isso gera psicopatia. E, logicamente, o que nós temos a cada dia que passa é uma massa gigantesca de pessoas, cada vez numa condição mais miserável. Nós contamos 26 pessoas no Brasil que são basicamente detentoras da parcela orçamentária de 60%, 70% da população. Quer dizer, essa discrepância econômica, ela é assustadora. Eu fiz uma experiência esses dias em sala, louca, né? Mas muito curiosa. Eu acessei o Facebook e coloquei um anúncio para diarista. Eu recebi em menos de 2 minutos mais de 65 mensagens. E você percebe naquelas pessoas desespero, porque não tem mais condições de sobreviver. E a ideia, quando eu passei para eles, a ideia foi assim, vamos colocar uma diarista a ganhar R$60 por um dia inteiro de trabalho. É desumano. Apareceram 40, 60 pessoas. Pessoas que não conseguem mais emprego em loja, mulheres, não, pelo amor de Deus, em momento algum, fazendo comentários sobre qualidade de beleza ou não, mas mulheres que você diria assim, nossa, poderia ser secretária, sabe? Olha, eu sou formada em administração, mas está difícil, meu marido me abandonou. Você vê uma situação que é dramática em todos os campos. E, de repente, essas pessoas, elas estão exatamente tentando ainda se salvar dentro desse maremoto que está sugando toda a população. E aí você começa a enxergar o quanto o psicopata tem poder. Você entra em redes, nessas redes aí, é o psicopata mesmo, traga seu currículo, ou ligue para tal coisa, ou faça isso, que são apenas movimentos de arregimentar pessoas para o seu lado. Hoje existe não é um crime cibernético, mas é muito forte, que são chamados cybertalking. O cybertalking, né, talk seria falando, mas a ideia do cybertalking é a ideia de um perseguidor. Pessoas que passam a perseguir outras. É um exemplo assim que seja mais clássico até para os telespectadores, foi o que aconteceu com aquele rapaz que seguiu a Ana Hickman. Cria um perfil falso, segue, passa o seu dia inteiro no quarto, tentando descobrir onde ela está, o que ela faz, não sei o que, como adquirir uma arma, como conseguir ir, tal, até o momento que ele vai. Como é que eu, que moro na mesma casa que esse homem, que é meu filho, vamos supor, nunca percebi que ele passa o dia inteiro no quarto? O que ele faz? Há uma negligência familiar, há uma negligência gigantesca. Os pais hoje são dominados pelos seus filhos, totalmente dominados pelos seus filhos, com raras exceções. Eu brinco com meus alunos, se eu chegasse um dia a dizer metade do que esses meninos dizem aos seus pais, eu acho que eu teria sido espancado em casa. Nós viemos de uma geração, não que todos os pais sejam assim, tenho amigos que têm filhos maravilhosos, mas você vê que esses pais às vezes nutrem na criança esse você só vai ser feliz se você for poderoso. Não, você só vai ser feliz, meu amigo, se você for alguém.
E você vai ser alguém se você fizer pedagogia ou medicina. Se você fizer história ou ciências sociais. Você vai ser alguém fazendo uma coisa que você goste, não uma coisa a que você foi obrigado. Os pais não jogam suas frustrações para cima dos filhos. Então, nós não estamos falando de uma psicopatia que vem até da individualidade. Ela vem da coletividade, ela vem da família, ela vem, às vezes, do processo da escola, ela vem dos próprios cortar de asas de qualquer mecanismo de liberdade ou de filosofia mais ampla. Vamos restringir. Nós estamos lapidando as pessoas para que elas sejam amarradas, nós estamos lapidando as pessoas para que elas sejam caladas. Nós temos 300 mil suicídios na China por ano. Isso contabiliza que tem a cada 2 minutos uma pessoa se mata na China. Tá? Nós temos no Brasil, entre jovens de 16 a 24 anos, um aumento no último ano de 47% do índice de suicídio. Nós tivemos casos aqui nessa cidade. Então, são coisas que a gente não pode mais ficar alheia. O grande problema é quando, e eu vejo muito isso em alguns amigos, me dói demais isso em relação a eles, desculpe, eu não sei se posso falar essa expressão, sentados com sua bunda na cadeira, simplesmente digitando coisas contra outros, sem nunca ter feito nenhuma ação social, sem nunca ter agido, sem nunca ter colaborado com a sociedade. É a frase do Raul Seixas, estão lá com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Uma coisa que me preocupa em relação aos jovens de forma geral é que eles são também vítimas do meio. A gente fala dos celulares, da internet, enfim. Então, para você acessar um veículo de comunicação é muito fácil. Para você acessar a indústria cultural, termo forjado pela Escola de Frankfurt, mas que é extremamente correto, é uma indústria realmente. É uma indústria, ela tem que vender. Produzida em massa, cultura produzida em massa. Nós vemos, por exemplo, o funk carioca, que para início de conversa aquilo não é funk. Funk é o que James Brown fazia nos Estados Unidos, mas essa é uma outra história. Então, a gente pega o funk carioca, né, com suas mensagens de ódio e de vulgarização do sexo, fazendo sucesso entre meninas de 10, 12, 15 anos. Quando se vai numa festa de aniversário e você vê essas menores dançando, a impressão é que dá que você entrou num pequeno prostíbulo do inferno. Né? Então, é horrível. É horrível. E aquelas meninas não têm noção do que estão fazendo. Não, com o próprio esse é o corpo, problema. Com o próprio corpo. Né? Então, isso é trágico, é dramático, não tem graça aquilo. Perdeu a graça. Me dói mais ainda quando você vai e você vê que a menina está dançando do lado da mãe. Ou então com os pais aplaudindo. Né? O que me deixa mais perplexo ainda. A MC Melody, acho que é o maior exemplo disso hoje. E uma outra coisa, eu sempre fui conhecido em Ponta Grossa, dentro do meio, eu sou um dos poucos jornalistas conservadores do Paraná. E, sinceramente, eu sou conhecido por ser razoavelmente equilibrado, pelo menos a maior parte do tempo. Né? Eu sofri ataques que podem ser classificados como cyberterrorismo, de pessoas extremamente inteligentes tentando me convencer a forceps que a extrema-direita é top. É o certo. Exato. É o caminho. Né? E a extrema-esquerda já usando de um outro tipo de terrorismo, um pouco mais suave, mas também o que eu chamo de patrulhamento ideológico. Mas o patrulhamento ideológico eu tiro de letra, porque com ele eu convivo desde a faculdade. Sim. Né? Eu não podia gostar de Lulu Santos na faculdade, porque eu era, como eles diziam na minha época, alienado. Eu era um alienado porque eu gostava de Lulu Santos. Lulu Santos simplesmente é um excelente músico. Né? Uma Coca-Cola, pode comer no McDonald's. Pelo amor de Deus. Né? Então, é absurdo. O patrulhamento ideológico sempre foi uma coisa absurda. Agora, o que a extrema-direita vem fazendo no Brasil nesses últimos anos é muito pior. É cyberterrorismo. Olha, não contrata o fulano porque o fulano falou mal do mito. Não contrata fulano porque fulano disse que o Olavo de Carvalho não presta. Não faça isso, não faça aquilo. Que nexo. Por sorte, muita gente vem acordando desse pesadelo. Muita gente vem acordando. Então, mantendo ainda sua posição de direita, mantendo o apoio ao governo naquilo que é necessário, mas não mais compactuando com ideias cretinas. Então, e isso está acontecendo numa velocidade muito rápida, graças ao desgaste com esses tópicos menores. E por ter sofrido com isso, é que eu prestei atenção, meu Deus, quem é que cooptou esses jovens a fazerem isso? Foi alguém muito preparado. Sim. Ou se não foi preparado, ele tirou do fundo da gaveta uma ideia muito preparada. E aí vem a questão das psicopatias. A gente, normalmente, quando fala em psicopatas, a gente pensa em serial killer. Mas são ramificações. Exato.
você pode causar tanto mal quanto um serial killer. Você pode Sim. conduzir as pessoas ao suicídio, por exemplo. Sim. Né? E a gente falou aqui dos índices de suicídio crescentes no Brasil. E cada vez mais, né, você vem empurrando as pessoas para o precipício, para varrer essas pessoas do mapa. Você não pode ser isento. Na minha profissão eu aprendi a ser equilibrado, democrático, não isento. Isso me perturba. Esse combate ao outro é uma psicopatia? É uma psicopatia. Porque a partir do momento que eu combato o outro sem argumentação, que é o que nós vemos mais hoje, mas você é contra o governo, porque você é petista. Não, eu posso ser contra o governo porque eu sou comunista, petista, eu posso ser uma figura de milhões de outras perspectivas. Ramifica-se para um grupo só. Então, o que nós temos hoje é um discurso supérfluo. O mesmo vale para quem apoia o governo. Sim, normalmente sim, ele é sim, nazista. sim. Você é nazista porque está apoiando o governo. Não tem cabimento. Você é o racista e tudo mais. E que necessariamente não é só isso. E esse é o extremismo. Né? Não é uma pessoa... Por isso que quando eu trabalho alguns assuntos, eu digo assim, a gente tem que entender qual é a diferença do fundamentalista para o extremista. O fundamentalista é o cara que tem toda uma argumentação, que se você for conversar com ele vai te dizer, olha, eu sou contra porque A, B, C, D, E... Você para e diz, eu nunca tinha visto, nunca tinha pensado dessa maneira. O extremista, ele tem uma frase, e ele morre ali. Qualquer coisa que fuja desse alicerce supérfluo da sua existência, ou do seu conteúdo básico, do Google, porque ele é o Google. Ele não tem uma capacidade dele, ele tem uma capacidade que ele precisa estar lá lendo, ou ele viu, ou ele postou, e aquilo passa a ser a verdade. E daí começa essa loucura, meninos vestem azul, meninas vestem rosa, Frozen, lésbica, e aí de repente tem gente que passa a acreditar. Né? Então o que nós temos é uma superficialização da sociedade. As pessoas deixaram de viver isso. Nós vemos, por exemplo, o cinema brasileiro tem uma produção maravilhosa, as pessoas não veem esses filmes. Nós vamos ver sempre no cinema coisas que são banais, como você disse até em relação às festas, é a mesma coisa. Eu me vejo como uma figura antissocial, e acho que todo mundo sabe disso, que é meu amigo sabe disso, só aquele que vai na festa e 1h da manhã vai embora, porque não aguenta muito a musicalidade e tudo mais. Eu apresento eventos e de repente eu vejo as músicas que tocam, eu digo, meu Deus do céu, como é que uma pessoa escolheu isso para ser a música que vai se formar? Né? Então, só que o que acontece? Essa pessoa só tem isso. Ela não teve espaço nenhum em que alguém chegou para ela, vamos brincar com o lance do Lulu Santos, e disse assim, mas você já ouviu o Lulu Santos? Você já ouviu Chico Buarque? Como é que nós podemos ter hoje um país onde as pessoas estão tentando desmoralizar uma figura como Chico Buarque, que acabou de ganhar o Prêmio Camões? Nós estamos tendo uma briga agora gigantesca nesse vazamento de informações em cima de um homem que é Prêmio Pulitzer, de um homem que é vencedor de Oscar. Quer dizer, então, a base das nivelações, das discussões, elas são superficiais, porque a pessoa acusa sem saber quem acusa. Né? A velha história de se Jesus voltasse hoje, ele seria crucificado de novo como comunista, porque queria dividir o pão, porque queria que todos fossem amigos de todo mundo. Esse é o processo da direita. Ela quer um mundo para ela, ela não quer um mundo de sociabilidade. Eu vejo a dificuldade gigantesca que meus alunos têm. Esses dias eu brinquei com eles aqui, eu digo assim, nossos cumprimentos não são mais os cumprimentos que nós tínhamos antigamente. Hoje eles fazem assim e dão um soco. Nosso próprio cumprimento é violento. Nossa forma de agir, nossa forma de se expressar, ela não tem mais o poder do carinho. Nós desaprendemos a nuance da maravilhosa palavra que é compaixão. Empatia. Eu tenho dó. Não tenha dó. Não tenha dó de ninguém. Tenha compaixão. Nós vamos agora para um breve intervalo. Obrigado pela participação nesse bloco. E voltamos em instantes com o programa Opinião. Por favor, fique com a gente. Olá, estamos de volta com o programa Opinião. Este é o quarto e último bloco. O tema de hoje, psicopatias e redes sociais. Comigo no estúdio está o psicanalista, professor de História e também farmacêutico, Daniel Francis. Nós debatemos um pouco do assunto e deixamos claro ao público, para quem acompanhou os dois blocos, que psicopata não é só o serial killer que vai para a cadeia, né? Mas é aquele que foge do convencional, né, e estruturado em ideias, consegue ou não adeptos.
né? Ou seja, pessoas que também têm algum grau de psicopatia. Ou seja, que também fogem da normalidade, fogem da convivência social pacífica, vamos colocar dessa forma. Nós aventamos uma solução. A solução, obviamente, passa, eu concordo com o senhor no final do bloco anterior, pela compaixão. Pelo ato de praticar a alteridade, ou seja, se colocar no lugar do outro. Uhum. Mas como estimular isso em rede social? Existem canais. Eu vejo, eu digo assim, é uma questão de você saber o que você procura. Eu posiciono muito que a existência é isso. Quando você, isso é muito para falar para os telespectadores, né? Quando você consegue conduzir a sua vida com um caminho que é nutrido pelo coração, não me vem a ideia de que eu preciso ter religião A ou B ou C para fazer isso. Eu posso até ser ateu para fazer isso. Quando você tem um caminho que é mesclado com o coração, é quase impossível que você propague o mal, sabe? É quase uma coisa que vai te doer tanto quanto dói ao psicopata ver que as suas ações não tiveram fruto, né? Então, para isso, existem canais e mais canais hoje em Instagram, né? Eu vejo o meu próprio Instagram, quando eu vou olhar os grupos a que eu pertenço, são grupos que, se eu for assim, lendo eles me levam a uma autoestima. Eles me levam a olhar o mundo com ainda uma esperança. Então eu acredito que isso é um trabalho que tem que ser feito desde a raiz, desde o nascimento da criança, do comportamento que ela tem, porque da mesma forma, os sinais da psicopatia, eles não surgem do nada. Ele vem da criança que já tinha atos mais egocêntricos, mais brutais, que se trancava no quarto, que adorava ferir as pessoas. Hoje é comprovado que não existe aquele que vai virar um assassino apenas na idade adulta. Nós temos crianças cometendo crimes. Eu não falo de narcotráfico nem nada, nós temos casos de crianças que mataram seus amigos e tudo mais. Quer dizer, há um cuidado que teria que ser o olhar o outro, o olhar ao seu redor e olhar-se a si mesmo. Só que numa sociedade que não tira o olho do celular, que está precisando, como tem em alguns países, já faixas para aqueles que usam o celular andarem na linha para cá e outras na linha para cá, para não se baterem, né? Nós estamos numa sociedade se individualizando. E numa sociedade individualista, a rede social tem um poder muito grande, né? Eu brinco muito com meus alunos, eu digo assim, vocês mandam mensagens o dia inteiro para os seus colegas dizendo eu te amo. Eu me lembro que quando eu tinha a idade de vocês, eu te amo, era uma palavra que você demorava meses e às vezes um ano para dizer para sua namorada, porque ela tinha que vir de dentro. Hoje nós amamos amanhã a gente odeia, amanhã a gente mata, e a vida continua. Infelizmente nós nos transformamos em pessoas, como eu disse, superficiais. Eu acho que o grande ponto é exatamente esse. Nós não mergulhamos. O mergulhar é uma coisa muito complexa, porque parece que no momento que eu mergulho e as pessoas têm medo disso, nós vamos ter que se confrontar com os nossos demônios. Não existe como a gente se resolver como ser humano se eu não me confronto com o lado do meu eu que é perverso, com o lado do meu eu que é egoísta. Eu só consigo destruí-lo quando o meu eu bom elimina o meu eu mal. E isso aí vai refletir no dedo que vai no compartilhar e segura e para e diz, não vou compartilhar isso. Não tem a menor necessidade de eu compartilhar isso. Isso só vai propagar mais ódio, isso só vai propagar mais gente ruim. Então é um cuidar, é um grande cuidar de si, cuidar dos outros, sem esperar retorno. Senhor Daniel Francis, psicanalista, professor de História, farmacêutico, obrigado pela sua presença hoje aqui. Eu que agradeço. Nós encerramos o programa de hoje nesse instante e voltamos na semana que vem. Um grande abraço a todos.